Seja bem-vindo para mais um dia de leitura com a C da Bíblia. E hoje nós continuamos no Êxodo e agora Deus chama Moisés para um tempo onde ele vai explicar não apenas o que nós já vimos, os 10 mandamentos, mas também como deverá ser o levantamento de ofertas. Isso está no capítulo 25 de Êxodo, quando Deus fala que as pessoas deveriam fazer contribuições com o coração aberto, que Deus só receberia coisas que fossem dadas de coração e que tudo o que fosse construído, estabelecido, desenhado, deveria ser exatamente da maneira como Deus estava mostrando para Moisés. E Deus vai repetindo sempre uma frase: e saberão que eu sou o seu Deus e que eu habito no meio deste povo. Deus então vai dando modelos para Moisés, e nesses próximos capítulos nós vamos ver modelos de como vai ser a arca, como vai ser a mesa, como vai ser feito o candelabro. E nesse meio período nós vamos aprendendo algumas coisas, como por exemplo, na instrução da mesa, no capítulo 25, versículo 30, diz: coloque sobre a mesa pães da presença, de modo que fiquem diante de mim todo o tempo. Então existem determinadas linguagens que hoje nós podemos trazer para a nossa vida espiritual como tabernáculo espiritual de Deus. Nós temos que ter a palavra de Deus em nós, diante do trono de Deus todo o tempo. Nós não podemos abrir mãos da palavra. Jesus é o nosso pão. E aqui Deus ainda vai continuar falando sobre a construção do tabernáculo em si, a questão do altar, a iluminação do tabernáculo. E nós já estamos no capítulo 27. É tão importante essa parte da iluminação. Versículo 21. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é a lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. E aqui vem mais um ensino espiritual. Nós temos que ter a nossa lâmpada acesa todo o tempo, né? Durante toda a noite. O que é noite? Aquele dia difícil, aquela situação difícil, nós não podemos apagar a nossa fé. Pelo contrário, a nossa lâmpada, ela precisa estar sempre acesa em todo o tempo. E aqui ele vai falar no capítulo 28 sobre as vestes sacerdotais e o quanto elas são assim a manifestação mesmo de um Deus poderoso e glorioso, tanto que ela vem toda recheada de beleza, de esplendor, porque mostra mesmo a grandeza de Deus. E nós vamos ver que o sacerdote, ele tinha que estar sempre levado no coração dele, tá aqui no versículo 30, dentro do peitoral para decisões, coloque Urim e Tumim, para que Arão os leve sobre o coração, quando se apresentar diante do Senhor. Assim, sempre que se apresentar diante do Senhor, Arão levará sobre o coração os objetos para determinar as decisões a respeito do povo, que era um costume daquele tempo, daquela época, carregar o Urim e o Tumim. Hoje nós não precisamos disso, mas nós deveremos ter aqui, a palavra de Deus atada ao nosso coração. E a palavra de Deus no Novo Testamento diz: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí vem todo o processo de consagração de sacerdotes e como deveria ser. E no capítulo 30, como vai ser feito os incensos, como serão levantados os recursos para o tabernáculo. E é tão interessante porque aqui, mesmo antes de estabelecer a lei, Deus já olhava, a gente já viu várias alusões ao dízimo, desde Abraão até mesmo com Moisés. Ele vai dizer: cada pessoa contada, capítulo 30, versículo 13, entregará uma pequena quantia de prata como oferta sagrada ao Senhor. Ou seja, esse dinheiro, versículo 16, de resgate dos israelitas, vai ser usado para cuidar da tenda do encontro. Deus sempre determinou que o povo cuidasse do templo, do altar do Senhor. E ele continua falando sobre lugar de purificação, o óleo da unção, e também falando no capítulo 31 sobre os talentos para servir. Como é importante nós considerarmos os nossos talentos para servirmos a Deus. Servir a Deus é algo tão poderoso, é tão precioso, e nós precisamos entregar o melhor dos talentos. No capítulo 31, no versículo 6, ele diz assim: conferi habilidade especial a todos os artesãos de talento para que façam
tudo que eu ordenei. Deus tem te dado habilidades especiais para que você possa fazer algo para Ele. Isso é incrível. No capítulo 32, Deus ainda estava falando com Moisés, determinando todas essas leis, esses detalhes e tudo mais. E o povo começa a pensar que Moisés estava demorando demais. Olha, nunca pense que Deus está demorando demais para te dar uma resposta, que Deus está demorando demais para te dar uma direção. Nunca tente ultrapassar o tempo de Deus, o momento de Deus para a tua vida. Porque isso vai fazer com que você e eu venhamos a tomar decisões desesperadas, decisões movidas por sentimentos malignos. E foi exatamente o que aconteceu com Arão. Arão se deixou ser pressionado pelo povo, e ali, quando nós nos deixamos ser pressionados pelo povo, aquela parte da nossa vida ainda não tratada se dispõe, que aconteceu com Arão. Arão pede as argolas de ouro de todas as mulheres, de todos os filhos, e faz um bezerro de ouro, constrói um altar para ele e começa a adorar. Quando Deus vê aquilo, Deus vira para Moisés e diz: corre, Moisés, vai rápido, porque o povo já quebrou a aliança que eu fiz. E Deus se ira tanto, 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 que Deus ele quer simplesmente exterminar aquele povo e diz para Moisés: eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma nação poderosa e grande. E Moisés intercede pela vida do povo, dizendo: Deus, o Senhor não pode fazer isso, Pai. As pessoas vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para destruir. E as promessas que o Senhor deu para Abraão, as promessas que o Senhor deu para Isaac, para Jacó. E Deus, então, olhando para Moisés, pela intercessão de Moisés, ele não destrói aquele povo, mas ele diz: eu não vou. Eu não vou andar com aquele povo, porque se eu passar um pouquinho de tempo com aquele povo, eu vou destruir aquele povo. E mais uma vez, Moisés, isso agora está no capítulo 32 e 33 de Êxodo, ele diz: Senhor, mas se o Senhor não for comigo, como eu vou ter certeza que o Senhor vai estar atuando no nosso meio? Eu quero te conhecer e eu vou ler esse texto para você porque é algo que precisa ficar tão marcado na tua vida. Se é verdade, versículo 13 do capítulo 33, que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Lembra-te de que essa nação é teu povo. E o Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e te darei descanso. Olha o coração de Moisés. Nós precisamos pedir a Deus um coração como o coração de Moisés. O Moisés, ele tinha um coração, gente, diferenciado, como diz os jovens da igreja. Ele tinha um coração para Deus mesmo. Ele não se deixava ser modificado pelas atitudes do povo, mas ele se derramava diante da presença de Deus. Tanto que ele ainda insiste, ele diz assim: Senhor, porque Deus fala para ele: eu me agrado de você, eu te conheço pelo teu nome. E ele diz no versículo 18: então te peço que me mostre a tua presença. E Deus diz assim: farei passar diante de você toda a minha bondade e você vai anunciar o meu nome agora, Jafé. Então terei misericórdia de quem eu quiser, mostrarei compaixão de quem eu quiser, mas você não pode me olhar diretamente, pois todo aquele que me vê certamente morrerá. E Moisés, ele vê, ele tem uma visão de Deus pelas costas, da bondade de Deus, da glória de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Deus estava tão irritado com o povo, e Moisés, ele entra na presença de Deus e ele traz algo no coração dele: Deus, eu só quero andar com o Senhor. Eu não quero andar com mais ninguém, eu quero te conhecer. Nos dá uma nova chance. Faz isso por mim, Senhor. Meu coração tem um desejo tão grande de servir. Quem sabe você não precisa fazer essa oração pela sua casa hoje, pela sua família, pelo seu casamento, pedindo misericórdia pelo seu marido, pelos seus filhos, pelos seus parentes, pelo seu trabalho, pelos ambientes aonde Deus não se agrada, mas que você precisa que haja um mover de Deus ali. Faz a mesma oração de Moisés. Tenha um coração que não é atingido pelo pecado das pessoas, mas que clama por elas, a um ponto de trazer a bondade de Deus e a misericórdia de Deus onde você está. Nós vamos continuando juntos, rumo ao término do Êxodo, e eu convido você: vem ser rema com a gente, vem ser parte desse mover.